Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem, nós temos trazido aos irmãos uma série de mensagens que se encontram no Evangelho de Mateus, baseado no Sermão do Monte, especialmente as bem-aventuranças que o Senhor Jesus nos ensinou. E com isso eu quero convidá-los a abrir no capítulo 5 de Mateus, porque estaremos dando continuidade a essa série de sermões, para concluirmos essa primeira parte do Sermão do Monte, né? Esse início do Sermão do Monte. Capítulo 5 do Evangelho que escreveu São Mateus, o versículo de número 8. Amém? Todos encontraram? Podem ficar sentados mesmo, mas com reverência à palavra do Senhor. Ouça o que diz o texto sagrado. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Repetir. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Feche seus olhos, oremos ao Senhor mais uma vez. Pai bendito, louvamos o Teu nome e bendizemos a Ti pela Tua graça derramada sobre nós, porque o Senhor, ó Deus, graciosamente nos tornou povo Teu, e aqui estamos reunidos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. E rogamos, ó Pai, que o Senhor nos ensine, nos instrua por meio da Tua santa palavra. E nos ajude, Senhor, a conduzir as nossas vidas de acordo com ela. Que o Senhor, ó Pai, nos abençoe para cumprirmos a Tua vontade, realizarmos o que for agradável aos Teus olhos. Por isso, Deus, fomente em nossos corações não só o desejo, ó Pai, mas também a dedicação em assim querer fazer. Que o Senhor abençoe o Teu povo nesta noite, que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale conosco, nos exortando, nos consolando e também nos edificando, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem-aventurados os limpos de coração. Meus irmãos, recapitulando, já que faz alguns dias que viemos trazendo essa série de mensagens, né? Recapitulando aqui sobre o contexto em que se enquadra esse versículo. O Sermão do Monte, ele é o primeiro grande discurso de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós o encontramos em Mateus dos capítulos 5 até o capítulo de número 7. Então são 2 capítulos em que está enquadrado aquilo que é denominado como o Sermão do Monte. Outros evangelistas também apresentam o Sermão do Monte. Há um paralelo. Neste Sermão do Monte, Jesus elegeu um tema. Um tema que está do capítulo 5 ao 7, certo? E esse tema é o Evangelho do Reino. Todavia, ele o divide em pontos bem definidos, e os irmãos vão ver. Fala sobre as bem-aventuranças, que é onde nós estamos pregando. Fala sobre os discípulos como sal da terra, e assim, sucessivamente, os irmãos depois deem uma olhada nesses 2 capítulos, em que está vários subtemas delineados dentro deste sermão. E o primeiro ponto deste sermão é exatamente a descrição que Jesus faz do caráter e bem-aventurança dos cidadãos desse reino, que somos nós, o povo de Deus. Hoje, nós iremos falar sobre os limpos de coração, que está relatado aqui nas bem-aventuranças. E essa mensagem, meus irmãos, que nós iremos abordar nesta noite, ela é fundamentada na análise de William Hendriksen, um teólogo reformado, em que ele trata desse versículo, em onde nós concordamos com muitas coisas do que ele coloca ali,
e eu quis trazer vários pontos para os irmãos nessa noite, em que faço eu a aplicação daquilo que nós estudamos sobre esse tema, né? Agora, antes da gente entrar propriamente dito nesse versículo de número 8, sobre os limpos de coração, eu quero trazer à memória de vocês as demais bem-aventuranças que já vimos, que nós já falamos aqui, e os detalhes maiores e a mensagem inteira, os irmãos acho que podem ter acesso no site da igreja, nos vídeos das pregações sobre esse tema, está lá tudo guardadinho na nuvem, os irmãos podem acessar depois. Mas eu quero trazer um pouco a memória de vocês, para relembrar e assim falarmos a partir desse versículo de número 8. Bem, nós falamos de início, meus irmãos, onde está a primeira bem-aventurança, que é sobre os pobres de espírito, ou os humildes em algumas traduções, né? E pobre de espírito, como nós já falamos, é mais do que uma situação financeira e de representação de piedade, como a humildade. Ela envolve ricos e pobres, que se caracterizam pela pobreza de espírito ou pela humildade. Humildade seria um reconhecimento de total incapacidade, um vazio de obras justas diante de Deus, uma falta total de conformidade com o que lhe é exigido por Deus. Isso significa que o pobre de espírito é um mendigo espiritual. Ele sabe que nada tem e precisa inteiramente, completamente de Deus. Falei disso aqui no primeiro sermão sobre as bem-aventuranças. Mas o segundo sermão sobre a bem-aventurança foi os que choram. Bem-aventurados os que choram. E falamos que o choro refere-se ao arrependimento dos que se voltam para Jesus Cristo. É esse choro do que fala aqui nas bem-aventuranças. Mas também o lamento dos salvos pelos pecados cometidos diante de Deus. Além disso, inclui-se por conseguinte, ou seja, na vida dos salvos, o choro causado pela dor das perseguições que os cristãos sofrem por causa do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um outro ponto tratado aqui foi sobre bem-aventurados os mansos. E há pouca diferença entre ser pobre de espírito e ser manso. A distinção é que a primeira, como já vimos, descreve mais o que nós somos em nós mesmos. Já os mansos descreve mais a nossa relação com Deus e com o nosso próximo. É a capacidade ou a força espiritual que permite ao crente não se ressentir por qualquer coisa, não guardar rancores, não ficar ruminando as injúrias, antes se refugiar no Senhor e entregar a Ele os seus pesares. Nós pregamos sobre isso aqui também, no sermão do monte sobre as bem-aventuranças. Falamos também sobre fome e sede de justiça. Jesus nos disse que devemos desejar ardentemente alcançar a justiça, a fim de que ela se estabeleça sobre nós e sobre todos os homens. E a justiça, de maneira sintética, segundo a Bíblia, envolve, primeiro, o ato de submeter-se à vontade de Deus, fazendo o que Ele exige. Segundo, a observância da prática religiosa conforme a exigência divina. Terceiro, o ato de me relacionar com alguém da forma correta estabelecida por Deus. E quarto, atender às demandas sociais através de atos de caridade para com o próximo necessitado. Essa mensagem também está aí registrada no site da igreja. E a última mensagem, antes dessa, falamos sobre os misericordiosos. Eu vou ser bem sucinto aqui, que talvez os irmãos estejam bem lembrados. E o termo misericordioso é tratar de ser bondoso para com aqueles que estão passando por aflições. Ter compaixão ou ser misericordioso, por assim dizer. E hoje, meus irmãos, agora nesse momento, nós iremos tratar sobre os limpos de coração. E a primeira coisa que eu gostaria que vocês observassem, prestassem atenção,
é sobre a ideia do que é ser limpo de coração. Alguns teólogos fazem a seguinte observação, ou interpretam a ideia de limpo de coração da seguinte maneira. Eles dizem que limpos de coração envolvem as pessoas honestas e sinceras, pessoas íntegras. É disso que se fala quando Jesus diz bem-aventurados os limpos de coração. Segundo William Hendrickson, teólogo que nós estamos baseando aqui esta mensagem, é bem fácil de constatar pelas Escrituras, conforme encontramos no Salmo 24, de 3 e 4, esta ideia de integridade, né? Diz o Salmo: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. No Salmo 73, verso 1, diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Então, meus irmãos, Jesus, nesta bem-aventurança, parece ecoar estes salmos. Jesus está trazendo à tona aquilo que já é ensinado nas Escrituras, e ele vai resgatando aquilo que as Escrituras já falam, e diz para o seu público: bem-aventurados os limpos de coração. No Novo Testamento, meus irmãos, especificamente em 1 Timóteo 1,5, 2 Timóteo 2,22 e 1 Pedro 1,22, apresentam aqueles que têm coração puro como sendo pessoas verdadeiras e sinceras. Diz os textos: ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Em 2 Timóteo diz: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Em Pedro diz: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Com base nesses textos, meus irmãos, poderíamos concluir que tais pessoas nessa bem-aventurança são indivíduos sinceros. Os homens que pensam, os homens que falam e atuam sem hipocrisia. Vejam que Jesus tem em mente também os hipócritas da sua época, e especificamente os fariseus, de quem ele combateu bastante, alguns deles, né? Da sua hipocrisia. Não se pode, meus irmãos, duvidar de que a sinceridade, a honestidade, a condição de não ser um falsário, enganador, é certamente a ênfase dada aqui nesse versículo, no versículo 8 de Mateus, aqui das bem-aventuranças, né? Diante da falsidade humana, seja farisaica ou de outro tipo, Jesus anuncia a bênção de ver a Deus sobre as pessoas cuja manifestação exterior está em harmonia com a sua disposição interior, de coração puro, sincero, íntegro. Todavia, meus irmãos, algo mais de suma importância deve ser acrescentado nesta bem-aventurança, pois a sinceridade ou a integridade não são suficientes em si mesmas. E eu vou explicar para vocês. Você pode ser sincero e correto no que diz e no que você faz. Você pode estar fazendo com sinceridade. Você pode estar fazendo acreditando ser aquilo correto e verdadeiro, mas pode estar completamente equivocado na sua sinceridade, na sua verdade. Vejam, por exemplo, as pessoas que fazem romaria ao Juazeiro, buscando uma bênção do Padre Cícero. Eles fazem esta romaria com sinceridade,
e verdadeira expressão de sua fé. Também o muçulmano que ora para Alá 3 vezes ao dia pode estar sendo verdadeiro e correto conforme os preceitos de sua religião. Porém, esta sinceridade não leva a realizar o que é agradável a Deus. Não leva a fazer a santa vontade de Deus, embora cumpra os ritos religiosos como requeridos, ou como expressa a sua fé. Eles são sinceros naquilo que fazem, são verdadeiros naquilo que fazem, mas estão fazendo algo errado. Então, sinceridade e verdade não é o tudo do que Jesus está ensinando aqui sobre puro de coração. Não importa se estão limpos ritualisticamente, conforme a religião que cada um tem. O coração puro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, se relaciona com a sã doutrina encontrada no versículo 10. Então Timóteo começa a instruir sobre ser puro de coração, e ele fala que isso deve estar se relacionando com a verdade. A sinceridade precisa estar ligada à verdade e aquilo que é correto diante de Deus. E por isso que Timóteo vai relacionar a sã doutrina. Ele diz: para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Então o que ele fala sobre pureza lá em cima é contrariando todos estes que são enganadores, que são devassos, que são mentirosos e que estão contrário à sã doutrina. As pessoas a quem Pedro, no versículo que nós citamos de Pedro, se refere no capítulo 1, 22, da primeira epístola, são as que têm purificado suas almas por obediência à verdade. Então os puros são aqueles que purificam suas almas com obediência à verdade. Então eles têm que fazer isso com sinceridade, mas de acordo com a verdade de Deus, com a revelação de Deus, com a sã doutrina. Assim, meus irmãos, para o puro de coração que verá a Deus, não basta ser sincero, verdadeiro no sentido íntimo, interior. É preciso estar na verdade, a verdade de Deus. E a verdade de Deus só é uma: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Esta é a verdade de Deus. E diante disso, meus irmãos, do que nós aprendemos até aqui, como alcançar um coração puro? Vamos ver o que as Escrituras nos instrui sobre isso, nos ensina sobre como alcançar um coração puro. Em primeiro lugar, é preciso integridade e sinceridade no que fazemos. E fazer aqui envolve falar, envolve pensar e envolve agir. As Escrituras falam nessas 3 esferas do nosso eu, de nós, como nós procedemos, o que pensamos, o que falamos e o que fazemos, o que realizamos. Primeiro, falar. O que as Escrituras nos dizem sobre isso? Quando falamos em ser verdadeiro ou sincero no falar, não é pensando em dizer qualquer coisa que se sente, e assim, por resultar de uma verdade, posso falar qualquer coisa. Lembre-se, as palavras têm que ser íntegras e dignas. Explicando de uma outra maneira, meus irmãos, se eu estou com vontade de xingar alguém, por exemplo, falando o que eu sinto, simplesmente por ser verdadeiro, meu xingamento não tem nada de puro, só porque eu estou sendo verdadeiro. Só porque eu estou sendo verdadeiro expressando um sentimento, xingar alguém não é ser puro. Vejamos o que nos diz as Escrituras. Em Colossenses está escrito assim: mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia,
da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então a sinceridade, a verdade, não é simplesmente dizer o que sinto apenas, mas é que nossas palavras sejam íntegras, sejam dignas. E em Efésios diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Está lá em Efésios 4, 29. Então, meus irmãos, ser verdadeiro não é só dizer a verdade, é dizer a verdade em amor, visando o bem. Obviamente, se você detesta alguém, não deve fingir dizendo que o ama. Isso é ser falso. A pureza de coração, ou a verdade, visa exatamente mostrar que tal sentimento não é íntegro, nem puro. A verdade aqui te mostra, usando a linguagem de Star Wars, o lado sombrio da força. E seria mais fácil dizer para si mesmo que você precisa corrigir o seu coração nisso e que precisa amá-lo de verdade. Em outras palavras, você tem que olhar e dizer assim: realmente tem uma parte de mim que é má, é ruim, e eu preciso consertar. Não é você ser falso com seu irmão e dizer que o ama se você o detesta, mas é você olhar e dizer assim: como é que eu posso detestar o meu irmão que Deus ama? E olhar e dizer: poxa, como eu sou ruim também, e como eu preciso consertar isso em mim, ser sincero, e dizer: Deus, me ajuda a amar o meu irmão que eu não gosto. É isso que as Escrituras nos ensinam, meus irmãos. Então nós temos sim o lado sombrio da força, viu? Somos só bonzinhos, não. Quem assistiu Star Wars sabe disso. Aquele garotinho bonzinho virou o vilão, né? Então, segundo, o pensar. O nosso pensamento deve ser cheio de coisas boas e rejeitar constantemente aquilo que é mal. E isso não é fácil. A nossa mente fervilha coisas ruins constantemente. Diz as Escrituras sobre isto, Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Muitas coisas ruins, meus queridos, permeiam o nosso coração, a nossa mente. Quando Jesus disse que os bem-aventurados são os puros de coração, Ele está nos ensinando, por interpretação dedutiva, que nós precisamos ter essa pureza. E se ainda não a temos, logo devemos saber que muitas coisas de nosso coração são impuras e devem ser combatidas. Esta é uma batalha individual, é uma batalha íntima, e deve ser enfrentada com honestidade, pois ninguém sabe o que você pensa, e só você poderá julgar a si mesmo, se quiser. Ninguém conhece o seu pensamento, ninguém sabe o que você vive alimentando no seu coração, e se é agradável a Deus ou não, mas você pode julgar você mesmo. A celebração da ceia ensina isso, o texto da ceia: examine-se o homem a si mesmo e assim participe. Então nós somos convidados, ou melhor, exortados pelas Escrituras a julgarmos a nós mesmos, inclusive o que pensamos, o que alimentamos no nosso coração. E o que alimentamos no nosso coração, geralmente, ou muitas vezes, vem à tona, porque aquilo que nós alimentamos, mais cedo ou mais tarde, praticaremos. Essa é a realidade. E o terceiro ponto, que quando se fala que é preciso ser íntegro e sincero naquilo que fazemos, é as ações propriamente ditas. As nossas ações devem promover o bem sem fingimento e não o mal. Diz as Escrituras a esse respeito: vede que ninguém dê a outrem mal por mal. Fizeram mal a você, não devolva na mesma moeda,
mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,15. 1 Pedro diz assim: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Em 2 Tessalonicenses, esse é o texto. E em Pedro diz assim: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimento e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então essa deve ser a nossa meta, e é dessa forma que nós devemos pautar as nossas ações, sempre temperando com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, sem fingimento e buscando sempre fazer o bem. Essas boas obras têm que ser sem hipocrisia, senão ela não é verdadeira, ela não é íntegra. Tem que ser sem hipocrisia. Não adianta fazer o bem sendo hipócrita. Quer dizer, o bem até está sendo feito, mas você sendo hipócrita, você será julgado por Deus por isso, porque você não está tendo um coração puro. Os fariseus faziam isso, né? Faziam as coisas para serem vistos. Era uma coisa boa, era até um mandamento de Deus, mas eles faziam com a intenção de serem vistos, notados. Então, quem for hipócrita receberá com certeza a reprovação do Senhor. Aquele que fizer as coisas boas e certas com fingimento ou falsidade serão reprovados por Deus. Quando as pessoas estão mais preocupadas em mostrar aos outros o bem que faz a outrem do que fazer o bem em si, já receberam o seu galardão. Foi assim que o Senhor disse na sua palavra, através do louvor dos homens. Jesus disse isso em relação aos fariseus, Eles já receberam os seus galardões. Em segundo lugar, meus irmãos, além de ser precisa integridade e sinceridade no que fazemos, ter um coração puro ou alcançar um coração puro, é preciso, além da sinceridade, como falamos lá no início, é preciso que essa sinceridade corresponda à verdade, a verdade de Deus. Nós falamos que a verdade de Deus não é outro senão o seu Filho bendito, Jesus Cristo. Não basta praticar alguma religião, não basta ser bom à luz dos homens, é preciso praticar a religião verdadeira, segundo a sã doutrina, o verdadeiro ensino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus queridos, a nossa consciência daquilo que nos diz o Senhor Jesus no Sermão do Monte, de ser puro de coração, deve nos levar essa pureza a buscar a pureza da verdade revelada nas Escrituras, buscar a Cristo, os seus ensinos e a praticar aquilo que Ele nos ensina, porque não é simplesmente praticando a religião, seja ela qual for, que alcançaremos a pureza de coração, mas é vivendo em Cristo, crendo em Cristo e para Cristo, que nós de fato teremos um coração puro e o acesso a Deus. Os puros verão a Deus. Não importa o bem que você faça, não importa as súplicas sinceras, elas precisam estar ligadas à pessoa do Salvador. Elas precisam estar associadas a Jesus Cristo, ao amor a Cristo, à devoção a Cristo, ao reconhecimento de que Cristo Jesus é o Senhor, e somente Ele é o Senhor. Só Ele é o mediador entre Deus e os homens, só Ele governa a sua vida. É preciso que as nossas boas obras, que as nossas orações, enfim, que toda a nossa vida esteja ligada à pessoa bendita do nosso Salvador. A nossa vida foi resgatada por Jesus, e tudo que nós fazemos é aprovado ou reprovado por Jesus, e só será aprovado diante de Deus se nós estivermos em Jesus, porque Ele é de fato o homem perfeito que nos justificou e que nos substituiu lá na cruz. Somente em Jesus Cristo
Olha, irmãos, eu vou repetir isso. Somente em Jesus Cristo agradaremos a Deus naquilo em que fazemos de bom e com sinceridade. Temos que ser sinceros, sim. Temos que fazer as coisas boas, sim. Mas temos que fazer isso na fé verdadeira que é em Jesus Cristo. Porque senão não adianta. É Cristo que foi dado, é Cristo que foi entregue por nós, e é Cristo que nos justifica diante de Deus, e é Cristo que nos purifica e torna as nossas boas obras e a nossa sinceridade pura diante de Deus. É Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, somente em Jesus Cristo nós agradaremos a Deus. Mas, meus irmãos, também precisamos seguir os ensinos revelados na palavra de Deus. Esses ensinos que nos levam a Cristo, que nos une a Deus, são os ensinos registrados nas Escrituras que não só nos levam a Cristo e nos unem a Deus, mas também que nos leva a fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então, se eu quero ser sincero e se eu busco ser sincero, eu também preciso ser verdadeiro, crendo em Cristo e buscando exatamente o que Ele me instrui e me ensina a fazer. Eu não posso fazer da minha cabeça ou do meu jeito, achando que estou agradando a Deus. Eu preciso saber o que agrada a Deus. E sabendo o que agrada a Deus, eu vou tentar fazer ou tentar realizar, com as minhas imperfeições, mas debaixo da misericórdia e graça divina. Essa é a sinceridade que Deus quer. Não é que sejamos perfeitos, porque Ele sabe das nossas imperfeições, mas da nossa sinceridade em querer realizar e fazer o bem. É aquilo que Paulo diz, né? O bem que eu tanto quero, eu não consigo fazer. Mas aí ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Em outras palavras, Paulo não estava desprezando em fazer o bem, ou aquilo que era reto diante de Deus. Ele lutava, ele desejava e lutava para fazer aquilo que era agradável ao Senhor. Mas muitas vezes ele não fazia, ele errava, ele pecava. Mas ele confiava em quem? Em Deus, que era misericordioso e gracioso. É assim que deve ser pautado as nossas vidas. Dessa maneira, Paulo nos ensinou sobre isso. Então precisamos conhecer aquilo que Deus nos ensina, a sã doutrina, e buscarmos com um coração sincero e verdadeiro agradarmos ao Senhor, por meio de Jesus Cristo. E aqui eu quero concluir dizendo: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Portanto, meus irmãos, os puros de coração são aqueles que são sinceros, e o mais importante, eles creem em Jesus Cristo e seguem a sã doutrina do Senhor. Ninguém poderá ver a Deus se não for por meio de Jesus Cristo. João 14 diz o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como diz, mostra-nos o Pai. Portanto, meus irmãos, só através de Jesus veremos a Deus. Os puros de coração que verão a Deus aqui é aqueles que estão em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Não são apenas aqueles que são sinceros. Pode praticar a melhor religião do mundo, a mais boazinha que você possa dizer entre os homens. Mas só aqueles que estão em Cristo poderão ver a Deus. Esses são os verdadeiros puros de coração. E por fim queremos citar a carta aos Hebreus, que diz: e também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos,
Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Esse versículo fala sobre tudo, né? A sinceridade, que Jesus é o único caminho de chegarmos a Deus e que devemos estar retenhando a verdadeira confissão, a sã doutrina. Está tudo concluído aqui dentro desse versículo de Hebreus. É o que está sendo dito e que adentraremos aonde? Na presença de Deus. Então, quem são os puros de coração? Os que verão a Deus são esses aqui. Bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Os corações purificados e verdadeiros retêm a firme confissão e a fé em Jesus Cristo, o novo e vivo caminho à presença de Deus. Então guarde essa palavra do Senhor Jesus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça, em nome de Jesus.